Amém, Gabriel. Muito obrigado. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Que alegria! Hoje é quarta-feira, dia de estarmos juntos aqui nesse culto poderoso. E Deus tem, de fato, falado grandes coisas através desse culto, alcançado a minha vida, a sua vida, a vida de todos aqueles que têm acompanhado. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e dizer que ainda há tempo de você compartilhar. Envia esse link agora, dá uma escapadinha aí rapidinho. Envia lá nos seus grupos, grupos da família, grupo do trabalho. Envia para as pessoas que você sabe que precisam ouvir uma palavra que pode mudar a vida delas para sempre. Você sabe, mas não me custa repetir, que uma única palavra, irmãos, uma única palavra saída da boca de Deus, sendo acolhida com mansidão no coração daqueles que a ouvem, pode mudar a vida desse indivíduo para sempre. Vai transformar, vai salvar a sua alma. Então, não perca nenhuma oportunidade de compartilhar com pessoas que você considera, que você ama, esse momento especial. Ô, gente, eu confesso para vocês, de fato, que eu acho que está ficando longe já um culto toda quarta-feira. Eu estou sentindo saudade de vocês. Estou com vontade de pregar mais vezes para vocês, de ensinar mais para vocês. E as verdades que eu tenho compartilhado ficam borbulhando dentro de mim durante toda uma semana. Eu tenho tentado ainda colocar algumas coisas pela internet. Mas eu confesso para vocês que a vontade que eu tenho é da gente ampliar, ter mais momentos como esse, pelo menos mais um momento, até porque eu desejo também abrir espaço para novos ministros aqui também trazerem, novos no sentido de novidade para esse culto, tá bom? Mas são pessoas experimentadas na palavra, mas para trazerem também aquilo que Deus tem colocado. Nós temos aí a nossa querida Ruth, minha irmã, uma profeta de Deus, tem o pastor Aldo aí também, tem o próprio Gabriel que está aí. Tem tanta gente boa que pode compartilhar. A Alessandra está aí também, o Anderson, tanta gente, gente. E aqueles que ainda não compartilharam, não são pregadores da palavra, podem começar aqui, né? Quem sabe esse é o seu primeiro púlpito. Quem sabe essa será a sua primeira oportunidade para manifestar a unção de Deus que está sobre a sua vida. Então não perde, fica fiel aqui, seja fiel, e nós vamos orar para que Deus possa abrir uma oportunidade, talvez nos domingos, aí à tarde, ou mais à noite. Eu não quero tirar ninguém, né, dos seus compromissos aí, mas se a gente abrir uma oportunidade para a gente ter mais um dia, isso vai ser maravilhoso para o nosso próprio crescimento, vai ser incrível. Então, uma alegria estarmos juntos, para mim uma grande satisfação poder ser encontrado nessa condição de um semeador da palavra de Deus, porque eu sei que as palavras que são lançadas, como bem falou o Gabriel aí, são como sementes. E essas sementes, elas podem penetrar o coração do homem e elas vão gerar grande colheita, acredite. Se você acolher essa palavra com mansidão, ela é poderosa para mudar, para transformar a sua vida, né? Esse é o objetivo de estarmos aqui reunidos. Eu não sei se vocês se lembram, mas na semana passada nós tivemos uma ministração poderosa. Inclusive, essa ministração também está disponível no nosso canal do YouTube. Se você não assistiu de novo, é bom que assista. Eu já assisti mais de uma vez e aconselho você que ouviu uma vez, ouça de novo, até porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela ministração da palavra de Deus. Quanto mais você ouve, mais fé vai sendo gerada no seu coração. Então, não perca tempo. Mas na semana passada, eu falei aqui um pouco para vocês como a gente construir e manter uma identidade próspera. Lembrando que a nossa identidade ela é evidenciada na nossa mente. A gente vai, obviamente, ter um conceito claro sobre quem nós somos. E esse conceito vai definir muito sobre a sua vida. Na verdade, vai definir basicamente tudo sobre a sua vida. Assim como o homem se vê, assim ele é, disse o sábio no capítulo 23 de Provérbios, versículo de número 7. Então, a gente precisa entender que uma mente próspera gera resultados favoráveis na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, né? É importante que a prosperidade comece na nossa mente. Uma mente próspera, uma mente saudável vai gerar, de fato, frutos, né, naturais e extraordinários na sua vida. Então, nós vimos que Deus, de fato, nos criou semelhantes a ele, né? Nos deu a sua própria natureza. Isso está bem claro e descrito lá na criação, em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Quando em 26 ele diz, façamos, pois, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu sempre gosto de evidenciar isso, porque quando Deus diz, façamos, pois, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele estava deixando registrado o propósito para qual a criação seria, né? Ou a humanidade seria criada, né? Ali é como
um fabricante deixando o seu manual de inscrição, de instruções, colocando a identidade clara do seu produto, o registro de fabricação. Então, eles façamos o homem, pois, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, o que Deus estava dizendo é, eu vou fazer o homem semelhante a mim para que ele possa refletir a minha imagem, para que ele possa ser a minha representação visível, já que eu sou um Deus para a terra invisível. Então, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E logo após a criação, Deus também nos deu instruções com relação a essa verdade, né, enchendo a nossa mente. Lembre-se que mesmo lá, no primeiro momento em que Deus fala com Adão, Deus está construindo verdades espirituais na vida de Adão. É importante que essas verdades depois estivessem bem claras, conscientes na mente de Adão, para que ele pudesse lembrar-se dessas verdades de que Deus falou, aquilo gerou uma fé em seu coração e ia se transformar inevitavelmente em um comportamento, né? Então, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deu ao homem a sua natureza. Deus o criou assim, lhe deu instrução e esperava que ele agisse à altura. Mas a gente viu também na semana passada, e todos aqui sabem, que o diabo, nosso adversário, foi lá com as suas tentativas e derrubou o homem daquela condição. E é assim que acontece, né? O papel do diabo é exatamente esse. Deus, ele constrói em nós uma identidade com base na nossa natureza, que foi criada semelhante a Deus. Deus nos dá uma identidade com base nessa natureza criada semelhante a Ele. E o trabalho do diabo é nos tirar, é nos demover dessa posição. De que maneira? Trazendo sugestões mentais, trazendo tentações, trazendo dúvidas, trazendo questionamentos para que a gente possa abandonar essa posição de fé e abraçar a dúvida como uma ferramenta de nos tirar da posição de mais do que vencedores, que é o objetivo de Deus. Então, esse é o trabalho do diabo. Quando nós falamos sobre isso, o pastor Tiago, ele escreveu na sua carta, no capítulo 4, verso de número 7, ele falou tudo isso que eu falei agora de uma maneira bem resumida, e eu acho que isso define tudo que nós falamos na semana passada. Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso está escrito em Tiago, capítulo 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Lembrando que Deus deseja criar em nós uma identidade semelhante a ele. E o diabo deseja nos tirar dessa posição de semelhantes a Deus, querendo que nós abracemos uma identidade que não nos foi gerada, não nos foi criada. Veja, olhando de uma maneira natural, a gente poderia dizer o seguinte, que Deus diz que nós somos resultado daquilo que ele disse, ou seja, nós somos frutos da palavra de Deus. O diabo, por meio do mundo, diz que nós somos frutos do meio, nós somos aquilo que o mundo fez de nós. E aí Tiago diz que nós devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo para não cair nessas tentações. Sabe, muitos de nós até dizemos, olha, nós vamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Só que o diabo só vai fugir de você se você resistir a ele, submetendo-se a Deus, que é exatamente aquilo que eu falei. O nosso trabalho é construir uma mentalidade de uma identidade próspera, de uma identidade de semelhança a Deus. Nós precisamos trazer isso muito bem claro na nossa mente, para quando o diabo vir nos tentar, nós vamos resistir com base nessa realidade que nós construímos dentro de nós. Quando o diabo vier com um questionamento do tipo, se você é filho de Deus, você, com essa mentalidade próspera, com essa identidade clara, você vai dizer, sim, eu sou não. Eu sou filho de Deus e ponto final. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, porque a Bíblia diz que todo aquele que recebeu a Cristo recebeu poder para serem feitos filhos de Deus, porque a Bíblia diz que nós, que temos o Espírito Santo, o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, veja, Tiago define tudo isso dessa maneira e eu acho que basta para a gente entender que a gente precisa se submeter a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Submeter-se a Deus é aceitar tudo aquilo que Deus falou a nosso respeito como verdade. E aí resistimos a qualquer argumento do diabo que venha confrontar essa verdade da qual Deus falou, né? São argumentos, são sugestões mentais que o diabo vai trazer para tirar você, para demover você dessa posição que Deus lhe criou. Mas hoje nós vamos falar de uma outra coisa interessante nesse mesmo raciocínio. Eu queria que você abrisse comigo
Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 8. Abre comigo, por favor. Efésios, capítulo 5, versículo de número 8. Você vai abrir sua Bíblia, eu vou aguardar. Aleluia. Glória a Deus. Deus está trabalhando em nosso favor em todo o tempo. Deus tem, de fato, as formas, os meios, os caminhos de levar você para o lugar exatamente onde Ele deseja que você esteja. Basta você se submeter a Ele e Ele vai te conduzir de forma triunfante todos os dias da sua vida. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito convictamente que Deus está me conduzindo em triunfo todos os dias da minha vida. Efésios, capítulo de número 5, verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Vamos ler de novo. Eu quero que você leia atentamente para todas as verdades que esses dois versículos trazem para nós aqui. Diz assim: porque outrora, ou antes, ou antigamente, vocês eram trevas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Vamos ler só mais uma vez, eu quero ler mais uma vez, depois nós vamos orar. E então nós vamos começar a partir desse versículo, deixar que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Porque outrora eu e todos vocês éramos trevas, é assim que a Bíblia nos define. Nós éramos trevas, mas agora, e isso é o que importa, porque o que passou é passado, e o passado só serve para nos ensinar a não cometer os mesmos erros. Agora nós somos luz no Senhor. Luz no Senhor. Então, já que somos luz do Senhor, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bom, coloca a mão sobre o seu coração e vamos fazer a nossa oração. Peça a Deus para que fale com você nessa noite. Peça a Deus para que o Espírito Santo trate coisas específicas ao seu coração, para que você não só saia daqui instruído, mas saia daqui transformado. Esse culto é para transformação de vidas, esse culto é para transformação de destinos, para que Deus possa moldar você através da palavra, para que Ele coloque você na posição estratégica que Ele deseja colocá-lo, para que você possa viver a plenitude do seu chamado, da sua vocação, em o nome de Jesus. Pai amado, eu quero te render graças em nome de Jesus mais uma vez. O Senhor é o meu Pai e eu desejo agradar a Ti. Eu não quero estar aqui, Pai, senão para poder continuar aquilo que um dia o Senhor começou através da criação da humanidade. Eu desejo, Senhor, transmitir daquilo que o Senhor me deu para os meus irmãos, para que eles possam também receber dessa mesma graça, viver essa mesma plenitude, para que eles possam experimentar daquilo que o Senhor tem me feito experimentar, Pai. Eu desejo compartilhar, Senhor, através da pregação da palavra, do ensino das Escrituras Sagradas, Senhor, a plenitude daquilo que o Senhor deseja que eles recebam, Pai, em o nome de Jesus. Portanto, eu me submeto, Pai Santo. Mais uma vez, eu deixo claro aqui, a minha completa submissão ao teu espírito, ao espírito do conselho, ao espírito da sabedoria, ao espírito da profecia, para trazer respostas a cada oração feita com fé essa noite, para ir de encontro a cada alma sedenta, a cada coração aflito, para que a palavra que saia da minha boca, Senhor, carregada de poder, ache lugar em cada coração, que ela penetre, Senhor, ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e que possa trazer instruções claras de como os meus irmãos possam caminhar em prosperidade, caminhar em triunfo, caminhar tranquilos e em paz, porque esse é o desejo do seu coração, meu Pai, que vivamos a tua paz, uma paz que excede todo entendimento humano, que é impossível de ser explicada com razões humanas, mas uma paz que toma todo o nosso ser e que, diante de toda e qualquer circunstância, nos faz permanecer de pé, firmes, inabaláveis, como montes, como verdadeiras montanhas inabaláveis, Pai. E são aqueles, Pai, que se firmam sobre a Tua palavra, sobre a fé inabalável da Tua palavra, no poder do nome de Jesus. Eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã e pelos milagres que hão de acontecer, Senhor, no curso desse culto hoje à noite, no poder do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, veja só, muitos de nós
tem deixado de viver a plenitude daquilo que Deus deseja para si, tem deixado de viver a bondade de Deus para a sua vida, tem deixado de viver aspectos das bênçãos de Deus já conquistadas, já liberadas, né, por Cristo Jesus na cruz do Calvário, por um único e simples motivo, porque tem direcionado a sua mente e os seus pensamentos para o lugar errado. Muitas vezes, a maioria de nós, temos focado mais nos problemas do que na solução, né? Às vezes até estudamos mais sobre os problemas. Por que esse problema aconteceu? Por que isso acontece? E a gente quer entender e quer buscar razão e a gente se esforça colocando nisso energia, colocando nisso força, determinado tempo de dedicação para entender o problema ao invés de focarmos única e exclusivamente na solução. Né? Deixamos de usufruir, de desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque atentamos mais para os nossos defeitos do que para as nossas próprias virtudes. Virtudes essas dadas, conquistadas pelo Senhor, não virtudes nossas propriamente, porque sem Cristo nada podemos fazer. Mas uma vez que nós... É que o cão tá nervoso, ele sabe que o negócio hoje vai pegar fogo, e aí tudo que ele quer fazer é parar esse culto, né? Nunca caiu sozinho essa live para mim aqui, aí hoje cai, né? Então, voltando aqui, muitas vezes nós deixamos de usufruir a totalidade da bondade de Deus, daquilo que Jesus já conquistou, de desfrutar de verdadeiros milagres na nossa vida, de andar em uma vida superior, de sermos conduzidos de forma triunfante, porque direcionamos a nossa mente para o lugar errado. Ao invés de atentarmos para as virtudes que há em nós por meio de Cristo, passamos a olhar mais para os defeitos que carregamos. Não é verdade? Né? Lembrando-se que, como eu estava falando, a grande questão é que essas virtudes não são nascidas em nós, propriamente dito, mas herdadas como herança por meio de Cristo Jesus, por meio do novo nascimento. Hoje nós carregamos o nome de raça eleita, de povo santo, de sacerdócio real, mas não pelos nossos próprios feitos, mas virtudes essas foram conquistadas por Cristo na cruz e compartilhadas gratuitamente com todo aquele que voluntariamente creram no seu nome, né? E nós deixamos de usufruir dessa plenitude, da bondade de tudo isso, porque direcionamos a nossa mente para a coisa errada, sabe? O Espírito Santo me fez lembrar aqui já há algum tempo, desde antes de começar essa live, esse versículo tem subido no meu coração, sobre Jeremias, capítulo 29, verso 11. Quando Deus diz, ei, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Isso me leva a entender que nós pensamos a nosso respeito quando deveríamos pensar até melhor do que o que os outros pensam. Pensamos sobre nós menos do que o que os outros pensam. Ao ponto de Deus dizer, ei, presta atenção, eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. São pensamentos de paz. E não de dar a você o fim que você deseja, que você almeja. Desde que aquilo que você almeja, que você deseja, esteja em acordo, em linha com a vontade de Deus, né? Então, a gente deixa, infelizmente, de desfrutar, porque damos mais ênfase nos erros, nos defeitos, nas imperfeições, do que nas virtudes. Agora, veja, não é essa a ênfase do Evangelho. Não é essa a ênfase do Evangelho. E eu quero ser bem prático, didático e bem objetivo, bem cirúrgico, bem claro, rasgado hoje. Sabe, quando nós oramos, e muitas vezes oramos para justificar a nossa falta de frutificação, a gente quer colocar diante de Deus coisas que Deus já sabe. Oh, Deus, eu não consegui porque eu estou tão atarefado. Oh, Deus, eu não tenho conseguido. Oh, Deus, eu tenho sido tão relapso. Oh, Deus, eu tenho sido... E a gente começa a falar para Deus, que mais conhece a gente que a gente mesmo, mais sobre os nossos problemas e que abre nossa boca para falar sobre virtudes e talvez até agradecer a Deus por tais virtudes. Oh, Pai, eu te agradeço pelo poder que há em mim. Ô Pai, eu estou aqui para te agradecer, porque ainda que meus olhos não estejam vendo, mas eu sei que o Senhor preparou algo extraordinário para a minha vida. Sabe? Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia ela é bem didática nesse sentido, sabe? Quando nós abrimos a nossa boca para falar sobre os nossos defeitos, sobre as nossas incapacidades,
sobre as nossas imperfeições, seja para com Deus, essa fala, seja para com as pessoas, seja para conosco mesmo, e até mesmo no coração, permitir pensar, poxa, como eu sou fraco, poxa, como eu sou isso. Sabe, a gente se permite estar pensando sobre nós de maneira pejorativa e jocosa. E quando a gente faz isso, a gente só está retroalimentando as nossas fraquezas. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que a Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. Isso me leva a entender que o que governa a nossa vida é as nossas crenças. E as crenças, elas são alimentadas por experiências que geram pensamentos ou emoções e que depois geram uma crença. Mas se tudo que sai da minha boca ou os meus pensamentos diários, mesmo que intrusivos, seja só pensando sobre como eu sou incapaz de produzir resultados, como eu tenho defeitos, eu só estou retroalimentando essas fraquezas e tornando mais forte as crenças que me limitam a alcançar os resultados que Deus deseja. E acredite, só existe uma arma suficientemente poderosa capaz de quebrar esses pensamentos errados na nossa mente, essas crenças que um dia foram colocadas de maneira errada dentro de nós, e é meditando de maneira correta. Sabe? A Bíblia, ela é um livro didático de tal maneira, queridos, que até na sua divisão ela nos ensina. Né? A Bíblia é um livro que é dividido em duas partes, antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, nós temos uma antiga aliança. Depois de Cristo, nós temos uma nova aliança. Essa antiga aliança é amparada por um Antigo Testamento. Essa nova aliança, por sua vez, ela é amparada por um Novo Testamento. Agora veja, o propósito e a ênfase da antiga aliança era mostrar o quão incapazes nós éramos de produzir resultados e que precisávamos de um Salvador. Né? Veja, o propósito da antiga aliança, o propósito da lei era único e exclusivamente mostrar o meu erro, o meu pecado, a minha incapacidade, as minhas debilidades, as minhas fraquezas. Quando eu olhava ali, eu dizia, poxa, é isso mesmo, o homem está morto. Sozinho ele não vai conseguir resultado algum, mas ele precisa de um Salvador. E aí o Salvador vem, morre na cruz para aniquilar a antiga aliança, o Antigo Testamento, ressuscita ao terceiro dia, com seu sangue cria uma nova raça, e essa nova raça é apresentada por representação de si mesmo diante de Deus, criando uma nova aliança com os céus, homens e Deus conectados, ao ponto de Deus poder vir habitar dentro do próprio homem. E agora a ênfase muda. Ao invés de mostrar os defeitos, a ênfase agora da nova aliança é mostrar as virtudes, as qualidades. Mas peraí, se eu ficar dizendo que eu tenho virtudes e que eu tenho qualidades, isso não parece que é uma atitude arrogante? Não, quer dizer, isso é uma atitude de humildade. Humildade é você reconhecer que mesmo quando você olha para você, naturalmente falando, você não vê virtude nenhuma, mas a obra que Jesus realizou dá total condição e ampara de forma legal para que você abra sua boca e diga, eu sou justo, mesmo que porventura você tenha cometido um pecado há 5 minutos atrás. Por quê? Porque agora as suas virtudes não estão baseadas, não estão firmadas sobre o seu comportamento, e sim sobre uma aliança feita por Cristo Jesus. Agora, o seu comportamento é que deve estar sempre embasado nessa nova realidade. É o contrário. Aleluia. Antigamente, não tínhamos condição, mas lutávamos para tentar ser justo. Fazíamos obras boas para tentar ser justos. Agora não, nós somos justificados e por isso nós podemos fazer as obras boas. Aleluia. Então lembre-se que a gente precisa trazer sempre com clareza na nossa mente as virtudes. Sabe, querido, eu sei que posso ser alvo de crítica no que eu vou te falar aqui, mas você precisa parar de falar, eu não sou perfeito, você é perfeito. Ah, mas eu não estou andando em perfeição. Imaturidade, só isso. A maturidade traz a perfeição. Aleluia. Mas nós somos perfeitos em Cristo. Nós somos justos em Cristo.
Agora, eu preciso sustentar isso na minha mente e na minha boca, porque quando eu falo, eu retroalimento a minha mente com essa mesma verdade. Eu estou falando, eu sou perfeito, e a minha mente está entendendo. Eu estou dizendo, eu sou justo, a minha mente está entendendo. Isso está gerando fé em meu coração, uma fé diferente, distinta daquela que eu tinha antes de aceitar a Cristo. E mesmo depois de ter aceitado a Cristo, talvez eu não estivesse tão convicto assim dessas verdades. Mas quanto mais eu me alimento da palavra e falo verdades que a palavra diz a meu respeito, ainda que o meu comportamento não esteja à altura daquilo que a palavra está dizendo, eu estou retroalimentando a minha mente com verdades absolutas e verdades que vão me dar cada dia mais força de permanecer naquilo que Deus falou a meu respeito. Aleluia. Aleluia. Aleluia! O justo viverá da sua fé. Lembrando que a fé, ela é alimentada cotidianamente por aquilo que ouvimos. E quando nós falamos, o primeiro ouvido perto da boca é o nosso. Se eu falo sobre mim, ainda que sejam em pensamentos intrusivos, mas eu estou falando para a minha mente ali, eu não consigo, eu sou mesmo um retardado, eu sou mesmo um avarento, e se você está repetindo essas coisas, eu sou fraco, eu não estou dando conta, eu isso e aquilo, e aí você começa a repetir para si mesmo, a sua mente está sendo retroalimentada, e isso está gerando uma fé diferente da fé do tipo de Deus que pode te levar para cima. Porque a fé do tipo de Deus, ou seja, a fé naquilo que Deus disse a teu respeito, pode te levar para cima, deve te levar para cima e vai te levar para cima. Agora, quando você começa a ouvir aquilo que não é aquilo que Deus disse a seu respeito, isso vai te trazer para baixo. Vai te puxar. Vai te impedir de fato, frutificar como Deus espera que você frutifique. Então, a ênfase do Evangelho, que tem por tradução original boas notícias, a ênfase dele é mostrar a nova identidade criada em Cristo Jesus para nós. Essa é a ênfase do Evangelho, para que por meio do entendimento, da repetição, por que a gente tem que ler? Veja, se não fosse para a gente ler a Bíblia todo dia a mesma coisa, a gente ia ler a Bíblia uma vez só e abandonava, igual a gente faz com outros livros. Mas por que a gente tem que ler de novo, ler de novo? Quantas vezes a gente já leu a Bíblia, se a gente for contar? Por quê? Porque o objetivo de Deus é que você se torne a cara daquela Bíblia que está ali, ué. Louvado seja o nome de Jesus. Só que a falta de compreensão disso faz com que você, infelizmente, não viva essa totalidade, sabe? Eu fico olhando lá, por exemplo, para 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 7, por exemplo. Quando o apóstolo Paulo escrevia aos irmãos de Coríntios, ele tentou demonstrar isso, fazendo distinção entre a antiga aliança e a nova, para ver se você aprende o que ouvir, para ver se você aprende o que dá atenção. Ele disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa, o ministério que trouxe morte é aquele ministério que foi gravado com letras em pedras. Ainda que ele tenha vindo com uma glória, mas ele é chamado ministério da morte. E ainda ele diz, e se o ministério da condenação, ele chama a antiga aliança de ministério da morte, ministério da condenação. Por quê? Porque não deve ser algo que você deve estar alimentando doutrina na sua mente sem os óculos de Jesus. Aleluia. Agora, sobre a nova aliança, ele diz, não será o ministério do Espírito Santo muito mais glorioso? E ainda mais para frente ele diz, bom, agora que nós já entendemos a nova aliança, nós devemos olhar para a palavra de Deus como um espelho para que cada dia nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Por isso é que nós lemos e lemos e lemos e relemos e relemos e quanto mais eu entendo, eu leio de novo, mais eu vou me transformando à imagem daquele que me criou. A minha mente vai sendo, de fato, moldada a essas verdades. Então veja, o que a Bíblia está dizendo? Que nós éramos trevas. E eu tenho que trazer esse tempo verbal bem claramente. Eu era trevas. Eu era imperfeito. Sabe, eu acho engraçado até crente dizer assim, mas errar é humano. Errar é humano. Errar é humano? Jesus se fez homem, ele foi humano, ele errou?
Não, mas se eu aceito que errar é humano, eu estou aceitando os erros para a minha vida. Eu não posso aceitar. Não, querido, errar não é humano. Errar já é uma distorção da natureza original humana. O erro foi provocado pelo diabo em uma tentação direta ao primeiro casal. Aleluia. Eu não posso aceitar isso. Aleluia. Então eu tenho que entender que eu era trevas. Sim, mas agora eu sou luz. Aleluia. Eu preciso entender que eu estava morto. Eu estava morto. E isso tem que ficar claro. Eu estava morto, mas hoje Cristo me ressuscitou. Ou Deus me ressuscitou juntamente com Cristo. Aleluia. Você ou eu estávamos enfermos, irmãos. Ainda que pudesse estar de pé e aparentemente saudável. Estávamos enfermos porque a fonte de toda doença é o pecado. Se nós estávamos no pecado, a qualquer momento a enfermidade podia bater na nossa porta. Nós estávamos enfermos, mas hoje não. Hoje nós somos completamente sarados. Não é nem curado, é sarado. Sarado é uma coisa, curado é outra. Curado é quando você tem uma doença e então você recebe cura. Sarado é quando você nunca adoeceu. Aleluia. Nós fomos sarados. Sarados. Nós somos plenamente sarados. Na justificação, na criação da nova raça, nós somos criados completamente sem doença. Eu não posso aceitar que existe uma doença. Ah, mas eu estou sentindo um sintoma. E daí você está sentindo sintoma? Aleluia. Ah, mas eu vou ignorar o sintoma? Veja, querido, não tem como eu mentir, dizer que eu não estou sentindo um sintoma, mas eu posso simplesmente não dar a esse sintoma a ênfase que ele quer tomar na sua vida. Eu posso estar parecendo um pouco extremista, mas é exatamente esse extremo que Deus quer que você chegue. Aleluia. Não, eu não creio em doença pra gente mais. Não creio, queridos. O diabo vai ficar tentando, que o papel dele é nos tirar dessa posição mesmo, é o trabalho do diabo. Mas eu não vou aceitar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Você era pobre. Você era pobre. Mas hoje você é rico. Ah, mas... Eu olhei minha conta no banco e lá não está dizendo que eu sou rico. Mas não é o banco que define se você é rico, é Jesus que definiu isso. Aleluia. Não permita que as coisas externas determinem quem você é. Não permita que o banco, o saldo bancário, determine que post-it você vai colocar na testa dizendo sou um devedor. Não. Eu preciso acreditar naquilo que a Bíblia diz. Eu era pobre, mas hoje eu sou rico. Eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico e ponto final. Agora, a partir do momento que eu começar a crer nessa verdade, eu começo a andar à altura daquilo que eu estou crendo. Talvez no primeiro momento eu nem estou acreditando, mas eu digo, pô, tá aqui, eu preciso aceitar pelo menos que isso aqui é verdade. Ainda que isso não tenha gerado uma fé absoluta no meu coração, mas está escrito. Então é verdade. Se está escrito, é verdade. Mesmo que eu não esteja crendo, é verdade. Mas eu vou começar a repetir isso. Mas eu sou rico, mas eu sou rico, mas eu sou rico. Uma hora você vai acabar crendo. E aí, quando você acaba crendo, é que você vai começar a entender que isso vai sair naturalmente da sua boca. Alguém vai chegar e dizer assim, olha, se você fizer isso e isso, você vai ficar rico. Você diz, ficar rico? Não, querido, você não entendeu. Você não entendeu. Eu não vou ficar rico. Eu sou rico. Eu não vou ser curado, eu sou sarado. Aleluia. Sabe? A boca fala do que está cheio. Eu criei, por isso eu falei. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, lá em Efésios capítulo 5, verso 8, como nós lemos, eu estou caminhando para o fim. Lembrando que esse texto, no seu contexto, ele começa dizendo o seguinte: portanto, sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andar em amor, como também Cristo nos amou e deu a sua vida por cada um de nós. Você deve também, assim, amar e dar a vida pelos seus irmãos. Então, ele começa com a situação do apóstolo Paulo dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Como é que eu posso dizer que sou imitador de Deus se eu continuar pensando que eu sou fraco? Como é que eu posso imitar a Deus se eu começar a pensar que eu sou um doente? Como é que eu posso ser um imitador de Deus
Se eu começar a achar que eu ainda sou um pecador, como é que eu vou achar que eu posso imitar Deus se eu achar que eu sou um infiel? Como é que eu vou conseguir imitar Deus se eu ainda estou pensando que eu sou um avarento? Porque Deus não é avarento, Deus não é infiel, Deus não é caloteiro, Deus não é nada disso. Então, para que eu seja um imitador de Deus, eu preciso estar persuadido de que eu sou o portador da sua própria natureza, de que eu carrego essas verdades, ainda que elas não estejam tão claras como eu gostaria que elas estivessem. Mas eu vou continuar repetindo essas mesmas coisas até que eu esteja plenamente convencido de que isso é uma verdade, para que o diabo não ache mais lugar de tentar me demover. Portanto, eu estou me submetendo plenamente a Deus. E ao mesmo passo que eu me submeto a Deus, eu estou resistindo ao diabo. Porque para me submeter a Deus, eu aceito aquilo que Deus diz a meu respeito. Eu sou próspero, eu sou rico, eu sou sarado. E aí, quando o diabo vem dizendo, e essa doença? Eu sou sarado. E as contas? Eu sou rico. Veja que uma coisa simultânea é outra. Não tem como você fazer as duas coisas separadamente. Se você se submete a Deus, automaticamente você resiste ao diabo. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele diz que nós precisamos estar persuadidos de sermos imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus. Aleluia. Se a Bíblia diz que não existe impossível para Deus, se a Bíblia diz que não existe limites para o nosso Deus, se nós somos imitadores dele, por que a gente vai permitir que da nossa boca saia palavras de fraqueza? Por que a gente vai permitir que a nossa mente seja permeada ainda que com pensamentos intrusivos sobre incapacidades, sobre fraquezas que a gente carrega? Eu sei que elas estão aí, assim como está aqui. Porque quem alimenta essa fraqueza, quem vai estimular essa fraqueza é o diabo na tentação. Você não precisa ficar dando ênfase para o diabo, não. De jeito nenhum. Aleluia. Ele diz, portanto, outrora vocês eram trevas. Isso é o que eu era, passado. Mas agora eu sou luz no Senhor. E é interessante porque ele diz que nós somos luz no Senhor. Para que não reste dúvida de que essas virtudes não vêm de nós mesmos, das nossas práticas, mas da graça de Deus derramada sobre nós por causa da nova aliança, feita em Cristo Jesus. Eu sou luz, mas não luz própria, eu sou luz no Senhor. Aleluia, louvado seja. Então, o que vai determinar os seus resultados na sua vida não é o que você faz para se tornar, é o que você se tornou para fazer. Eu vou repetir. O que vai determinar os resultados agradáveis a Deus, satisfatórios para você, não é o que você faz para se tornar, mas o que você se tornou para fazer. É isso que tem que trazer ênfase para a nossa cabeça, para a nossa mente, para que se gere uma fé altamente eficaz na hora de produzir resultados. Por quê? Porque se você acredita que é pobre, nada do que você faça vai lhe tirar da pobreza. Vou dizer isso de novo. Porque se você continuar acreditando que você é pobre, nada será capaz de lhe tirar da pobreza. Nem que você acerte na loteria. Isso não vai acontecer. Veja, queridos, eu me lembro com clareza disso. Eu me lembro, não sei se você vai se lembrar. Mas é um exemplo simples, mas que vai evidenciar isso aqui com mais facilidade para você entender, para você compreender isso. Veja. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, talvez 2 décadas atrás, 3 talvez, mas eu acho que umas 2, um camarada, ele ganhou na Mega Sena sozinho, lembro. E o camarada era aleijado das pernas. Ele tinha uma vida que ele vivia no boteco, no bar, bebendo, provavelmente por algum problema vascular, ele perdeu as pernas e ganhou sozinho a Mega Sena. Logo, ele se casou com uma mulher nova, cheia de vida, e as pessoas dizem, rapaz, negócio... O cara ganhou. Ele podia ter ido para onde ele quisesse, no mundo, morar em qualquer lugar do mundo que ele quisesse. Ele podia ter colocado perna, ele podia ter feito outro novo dele, que teria que colocar perna nova. Mas sabe qual era a rotina do cara? Saía de casa, pegava um quadriciclo, ia até o boteco para ficar bebendo. Todo santo dia. Ou seja, parece que o problema que ele tinha anteriormente era falta de dinheiro, não parece? Não, mas o dinheiro chegou, mas ele continuou vivendo a vida miserável que ele vivia. Sabe qual foi o resultado?
A mulher tramou a morte dele e o matou. É. Isso mesmo que você está ouvindo. É isso mesmo. Então não adianta, se você continua tendo uma mente de pobre, pensando, achando, acreditando que você é pobre, não tem nada que você possa fazer nesse mundo que vai tirar você da pobreza. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você esteja exatamente nesse esforço hoje de querer produzir resultados naturais para tirar você ou para levar você para uma posição de riqueza, quando você já está nessa posição de riqueza por meio dos feitos divinos. Veja, a gente não vai trabalhar para se tornar alguém, querido. A gente vai trabalhar para manifestar o nosso propósito, que é ser semelhante a Deus. E Deus pode até usar o nosso trabalho, aquilo que a gente faz com as mãos, com a sabedoria, com a inteligência, para ser fonte de recursos, não tem problema nenhum nisso. Mas acredite, enquanto você achar que é o seu trabalho, que é a sua fonte de recursos, você está simplesmente jogando no lixo a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que se fez pobre para que você fosse rico. Vou dizer de novo. Enquanto você acreditar que você é pobre, não tem nada que você possa fazer que vai lhe tirar da pobreza. Agora, comece a acreditar no que a Bíblia diz, que você é rico, que você é rico, que você é rico. Mais cedo ou mais tarde, o seu comportamento vai começar a se alinhar a essa verdade. Você vai começar a pensar, peraí, ricos não se comportam assim. Ricos não fazem isso. Rico não age dessa maneira. Rico não fala dessa forma. E aí as coisas vão começar a ser colocadas no seu devido lugar. Não se esqueça que tudo o que existe fisicamente, primeiro veio a ser no reino do Espírito. Tudo começa invisível para depois se materializar. Não é diferente com riqueza, não é diferente com saúde, não é diferente com a paz que você tanto almeja, não é diferente com a alegria, não é diferente com a satisfação, não é diferente com absolutamente nada. Tudo começa no reino do Espírito. É por isso que Jesus diz tão enfaticamente: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Qual era o contexto que Jesus estava falando quando ele falou sobre isso? Estava com riqueza. Está falando para você não servir as riquezas, para você não se dedicar a viver um serviço contínuo ao dinheiro. Aleluia. Mas que se você buscar em primeiro lugar, ou seja, se você alimentar uma mente próspera com base nas verdades da palavra de Deus. Não estou falando para você inventar história, estou falando para você pegar a palavra, porque a palavra já é suficiente para você nutrir uma mente próspera. A palavra tem conteúdo suficiente para você ter uma vida próspera, para você ter uma vida sarada, para você ter uma vida de paz, para você ter uma família estabilizada, para você ter tudo o que você sempre sonhou. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então nós precisamos tirar a nossa cabeça um pouco da posição religiosa e muitas vezes da prisão da antiga aliança, da prisão da maldição da lei que nos foi durante muitos anos imputada para viver a liberdade da graça de Deus. A liberdade de dizer, poxa, eu posso viver simplesmente porque tudo já me foi dado, tudo já me foi confiado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, aprenda a fazer isso. Aprenda a controlar isso na sua vida. Seja pensamentos intrusivos, seja as palavras que saem da sua boca. Né? Faça constantemente foco nisso. Né? As pessoas deixam de produzir resultados que desejam. Resultados que são desejados até pelo próprio Deus para a sua vida. Porque ele sabe os pensamentos que tem a seu respeito, são pensamentos de paz e não de mal para dar você o fim que você deseja. Então, para que isso aconteça, eu não posso focar a minha mente na coisa errada. Eu não posso permitir que o diabo tire o foco. Eu preciso estar conectado o tempo todo nas minhas virtudes em Cristo Jesus. Aleluia. Nas virtudes que há na nova aliança. Ainda que, naturalmente falando, eu ainda não tenha alcançado. Paulo diz, não que eu me considere perfeito, não. Não é que eu já tenha alcançado esse tal nível de perfeição, mas uma coisa eu faço.
esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Qual é o alvo? A perfeição. Ele acabou de falar, não é que eu já tenha alcançado tal nível de perfeição. Ele está falando sobre ser um homem em Cristo. Ele diz, não é que eu já tenha alcançado esse nível de perfeição, ainda não. Na prática, talvez você ainda veja um monte de defeito em mim. Mas uma coisa eu faço, esqueço essas coisas que para trás ficam, esses defeitos, fica para trás, eu não vou ficar trazendo de volta, carregando, não, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para a perfeição, eu boto os olhos na perfeição e eu falo sobre a perfeição, eu falo sobre a prosperidade, eu falo sobre a saúde, não é nem saúde, é sobre viver em saúde divina e não ser curado, como muitos vivem pedindo a Deus para lhes curar. Eu espero que você tenha entendido a ênfase disso tudo hoje, para que você, de fato, construa essa nova identidade em Cristo. Para que quando o diabo traga qualquer sugestão na sua mente, você possa se levantar com ousadia, assim como Jesus, e com a palavra de Deus, de uma maneira bem rápida, você corte qualquer tipo de pensamento, trazendo em contraponto a palavra de Deus, que reafirma todas as virtudes que Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário. Não se esqueça que antigamente você era trevas, mas agora não. Agora você é luz do Senhor. Então, se você é luz, viva como filho da luz. Porque viver como filho da luz consiste em toda bondade, em toda excelência, em toda justiça. Então, viva dessa maneira e você vai estar tanto obtendo para você resultados satisfatórios, como agradando ao nosso Deus. Pai Santo e amado, graças eu te dou em nome de Jesus por essa palavra que veio ao meu coração, que alcançou as vidas dos meus irmãos nessa noite, no poder do nome de Jesus. Eu te peço que essa palavra continue ecoando em cada coração, Pai. Eu preciso, inclusive, ouvir e ouvir de novo essa palavra, para que ela possa ser ministrada primeiramente a mim, Senhor, para que eu possa construir cada dia mais, fortalecer cada dia mais essa identidade tão clara na minha mente já, de um homem em Cristo Jesus, no poder do nome do teu Filho Jesus Cristo. Os erros vão ficando para trás, eu prossigo para o alvo, para aquilo que Deus me conquistou para ser e fazer em nome de Jesus. E eu declaro sobre a tua vida que Deus vai ainda manifestar coisas grandes e poderosas na sua vida. Talvez você esteja pensando, poxa, eu deixei coisas grandes para trás. Não. Você não deixou nada grande para trás. Não fica nada. Para quem está em Cristo, as coisas grandes ainda estão por vir. Acredite, sempre acontecerá coisas maiores se você permanecer fiel naquilo que Jesus tem para a sua vida. Sejam todos abençoados na prática da palavra. Gabriel, é com você.